Bom, pessoal, boa tarde para todos. Antes de qualquer coisa, obrigado por estar aqui junto conosco. A gente sabe que tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E se vocês estão aqui, vocês estão interessados em aprender, estão interessados em discutir, compartilhar e trocar ideias conosco, entre vocês, conosco, com os nossos times e com todos nós, tá? A gente só tem a aprender. Bom, eu vou começar citando algo que provavelmente vocês viram ser comentado lá na sessão principal, né? Vocês perceberam na palestra do Marcos Matias, ele citou que a Schneider ela está hoje entre as 50 empresas mais inovadoras do mundo. Vocês ouviram ele falar isso lá? Nós estamos dentro desse grupo seleto de empresas, não porque a Schneider tem tudo aquilo que vocês viram lá dentro na apresentação do Jean Pascal. Coloca o fone para que você consiga ouvir. Não só por tudo que vocês viram lá na apresentação do Jean Pascal, mas nós estamos dentro desse grupo seleto de empresas porque nós realmente inovamos, porque nós realmente somos disruptivos, porque nós realmente empurramos a fronteira do conhecimento de alguma forma. E hoje o nosso bate-papo é sobre isso, é sobre disrupção, é sobre inovação, é sobre como a gente pode mudar algo que já faz parte da nossa história dentro da automação industrial há muitos anos e que a gente vem fazendo da mesma forma. Então, hoje é sobre inovar. Hoje é sobre fazer diferente. Hoje é sobre levar o conhecimento da forma que nós conhecemos dentro da automação industrial para um formato completamente novo. Então, meu convite para vocês é: abram as mentes. O que vocês vão ver aqui é algo que está em discussão no mundo e a Schneider é pioneira dentro desse conceito para a indústria, já com soluções efetivamente hoje funcionando e hoje em desenvolvimento. E o tópico de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre Universal Automation, ou automação universal. Tá? Hoje eu vou ter o prazer de dividir esse pequeno palco aqui com o Danilo da Nestlé, que daqui a pouco vou convidar ele para vir aqui falar um pouquinho disso no dia a dia, ver o que está acontecendo lá do lado de quem usa isso. Tá? Mas antes de falar do que está acontecendo hoje, eu vou me permitir fazer uma viagem no tempo. Eu vou voltar um pouquinho, cara. Eu vou lá em 1968, que foi quando esse cara aí, o Richard Morley, inventou o primeiro CLP. Estamos falando lá de Modicon, estamos falando lá dos primórdios, de pegar uma placa, de pegar algum hardware programável e construir alguma lógica, ainda naquela época muito simples, mas alguma lógica em cima dele para operar comandos, para operar outras máquinas. Isso foi em 1968. Já faz bastante tempo já. A grande pergunta que eu tenho é: o que mudou de lá para cá? O que mudou de 1968 até hoje? Do ponto de vista dos CLPs, ficaram mais complexos, eles aceitam lógicas de programação mais complexas, mas o conceito é o mesmo, não é? O conceito por detrás dele, que é receber um conjunto de sequências lógicas de ação e executar essas ações, continua o mesmo até hoje. Mas o que mudou de 1968 até hoje no que diz respeito às nossas indústrias? Ficou mais complexo? Está mais difícil? Do ponto de vista do que está acontecendo dentro da indústria, a gente tem pressão por reduzir custo e tempo? Cada vez mais, né? E eu vou contar uma coisa para vocês, não vai parar. Vai ficar cada vez mais complexo. Os produtos têm variações. Nós somos cobrados dentro das nossas indústrias por ter variações. E a indústria 4.0 trouxe mais ainda isso. Porque a indústria 4.0 é sobre customização em massa. É sobre fazer um produto para cada cliente específico, mas em massa. Ou seja, mais variações de produto dentro do meu portfólio. Preços flutuando o tempo todo
Mesmo que a gente trabalhe em alguns momentos com commodities, o preço flutua a todo momento. E eu preciso mexer na minha cadeia o tempo todo. Regulações mais fortes, evolução constante. Se eu não inovo, eu saio do mercado. Eu sou retirado do mercado. O mercado não compra mais de mim. Esse é o cenário que a gente vive hoje do lado da indústria. E do lado da tecnologia? Do lado da tecnologia, a gente tem à nossa disposição machine learning, a ciência de dados. A quantidade de dados que a gente gera hoje na humanidade é algo absurdamente grande. E eu vou confessar para vocês, mais de 95% das indústrias, das empresas, ainda não sabem o que fazer com esses dados. Estão gerando, estão armazenando, estão guardando e ainda não sabemos exatamente o que fazer com esses dados. Ainda estamos aprendendo. Mas tê-los é importante. Então isso está ao nosso dispor hoje. Realidade aumentada, vocês viram na apresentação do Jean Pascal, o vídeo que ele mostrou sobre o metaverso da indústria, super bacana, né? Cara, é isso aí, realidade aumentada, realidade virtual. Os gêmeos digitais já são realidade. Já estão aqui, já estão ao nosso dispor para que a gente use no nosso dia a dia. E, por fim, os sistemas abertos. Para citar alguns, poderia ficar aqui o resto da tarde citando avanços tecnológicos, o 5G, a interconectividade, infraestrutura de rede, os grandes hubs de armazenamento de dados, a capacidade de processamento. Podia ficar o resto do dia citando aqui sobre os avanços tecnológicos. Agora, o CLP não evoluiu, pelo menos na sua essência, da forma que ele foi concebido, ele é da mesma forma até hoje. É claro que ele evoluiu do ponto de vista de inovação, é claro que ele está mais rápido, ele aceita instruções mais complexas, mas ele, na sua essência, como ele foi criado, baseado em hardware, ele não evoluiu. Desde 1968, é o mesmo conceito. O que eu quero trazer para vocês é... Alguns anos atrás, essa entidade foi criada, a universalautomation.org. Ela é uma entidade que ela não é de nenhuma marca do mercado, nenhuma das indústrias, das marcas é proprietária da Universal Automation. A Universal Automation é uma entidade completamente agnóstica, ela não tem preferência por nenhuma solução, nem de hardware, nem de software. Mas o conceito por detrás da Universal Automation é mudar todo que a gente conhece em termos de programação lógica de CLP. É mudar tudo da forma que a gente conhece em termos de lógica e como a gente armazena e como a gente executa isso dentro das nossas indústrias. É mudar o papel do CLP dentro da indústria. A Schneider, ela é pioneira nessa solução, parceira da Universal Automation, trazendo uma solução que já está disponível para que a gente possa utilizar. E essa solução hoje, essa forma de pensar, esse conceito da Universal Automation é automação industrial centrada no software. O CLP deixa de ser o agente principal e o software passa a ser o agente principal. Quem aqui já ouviu a expressão de o hardware vai morrer? O CLP um dia vai morrer. Eu tenho uma notícia para vocês, não vai. Não vai porque a gente ainda vai precisar dele por muitos anos. Agora, o cérebro vai sair de dentro dele e vai para fora. O cérebro, onde tudo é colocado, as informações, a sequência lógica de programação é colocada, não precisa estar dentro do CLP. Ele pode sair do CLP e ir para fora. E o que significa isso na prática? Significa que o CLP agora, ele passa a ser um dos componentes da cadeia, mas ele não é o cérebro mais. O que significa que eu consigo intercambiar ou trocar CLPs sem que eu perca todas as informações ou toda a inteligência por detrás dele. Mas ele ainda é relevante, ele não vai morrer ainda. E quando a gente fala de automação centrada no software, a gente fala que isso está conectado com tudo que envolve a indústria 4.0. A gente está falando de
Data Analytics, ou seja, os dados estão lá para que eu consiga trazê-los para a tomada de decisão. A gente está falando de realidade virtual aumentada, vocês viram na apresentação do Jean Pascal. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de sensoriamento, IoT, IIoT. A gente está falando de computação na nuvem. Tudo isso, por quê? Porque a gente está tirando o conceito da automação centrada no hardware, no CLP, e trazendo ele para o conceito da automação centrada no software. É uma mudança radical. Eu comparo essa mudança ao seguinte. Em 2006, a Apple mudou o conceito da telefonia móvel. A gente saiu do telefone móvel para o smartphone. O iPhone é o precursor disso. A mudança disso tirou a gente do que era centrado no hardware, que era centrado no telefone, e passou para o que é centrado no software. Por quê? Porque os dados, as informações estão nas nossas mãos através de um smartphone. O conceito é muito semelhante ao que a gente está vivendo hoje. A gente está saindo do CLP ser o ator principal disso tudo e a gente está indo para o software. Essa tecnologia é extremamente nova, essa tecnologia está nascendo no mundo. Tá? Essa tecnologia está ganhando força ano após ano, e eu diria para vocês que nos próximos 3 anos, isso aqui já não vai ser mais uma tecnologia disruptiva, vai ser o dia a dia de todas as empresas. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do porquê disso, tá? Imagina agora que você possa, por exemplo, vamos pensar no mercado novo. Imagina agora que você possa ter uma loja de aplicações de automação industrial. Imagina agora que eu posso, por exemplo, um grupo de estudantes pode abrir uma startup para fazer programação de CLPs, de máquinas, e que não necessariamente vai funcionar com CLP da marca A, B ou C. Ele não precisa disso mais. Ele vai jogar isso dentro de uma loja de aplicativos e as indústrias podem comprar esse aplicativo e não importa mais qual hardware está lá embaixo, de qual marca está lá embaixo. Basta que eu tenha uma plataforma que consiga ler essa informação e traduzir ela para o hardware que estiver lá embaixo. Imagina o universo de possibilidades que isso abre. Eu estou dizendo para vocês que a gente pode ter, em algum momento, uma loja de aplicativos, como é a App Store, como é a Google Play, onde qualquer um de nós possa desenvolver as melhores aplicações e não importa o hardware que está na camada de baixo. Porque tem um sistema por trás que interpreta essas informações e mandam para dentro do hardware que tiver lá. É para aí que as coisas estão caminhando. E qual o benefício disso? Eu começo a ficar sem ter dificuldade para trocar eventualmente algum hardware, algum CLP, porque não é nele que está o cérebro mais. O cérebro está na camada superior, está no software. Eu começo a evoluir mais rápido a minha linha porque eu não fico mais tão dependente. E olha que interessante, se eu tenho mais gente no mercado, pessoas, criando códigos de uma maneira fácil, eu tenho muito mais chance de ter o melhor código, o mais eficiente para a minha aplicação. Que hoje eu só tenho dentro da minha empresa. Se eu quiser programar o meu CLP, eu pego o meu especialista e ele escreve o código. É o melhor código? Não, é o melhor que ele sabe fazer. Agora, se eu tiver o mundo inteiro programando, eu vou ter códigos mais eficientes. Tá aí outro benefício. Agora, qual que é o motor dessa inovação? Primeiro, ele está pautado nesses 4 pilares, tá? Interoperabilidade e portabilidade. Lembra que eu falei para vocês de, tá bom, o meu CLP está defasado, eu preciso trocar ele. Arranca um e coloca outro. Porque o cérebro não está dentro dele mais. Então eu posso ter portabilidade de uma maneira mais ágil, mais rápida. Eu posso evoluir mais rápido. Simplificação da engenharia. A engenharia deixa de se preocupar
em desenvolver o melhor código para um CLP e passa a se preocupar com a linha de produção, que é aquilo que tem valor para a empresa. Eu tenho independência de hardware. Se eu quiser usar o da marca A, B ou C, eu posso usar o que eu quiser. Por quê? Porque a plataforma do software conversa com todos. E eu tenho integração nativa, IT e OT. Essa é uma briga boa. Porque o pessoal de IT e de OT não se falam tanto. E eles não gostam tanto uns dos outros. E quando eu trago o cérebro para dentro do hardware, eu tiro ele da camada, para dentro do software, eu tiro ele da camada do hardware, essa integração é nativa, porque IT e OT passam a falar o mesmo idioma. Todo mundo fala de software. Então essa briga acaba, esse muro, esses silos acabam naturalmente. Qual que é a resposta e qual que é a inovação que a Schneider traz dentro desse conceito? É uma solução chamada EcoStruxure Automation Expert. Ou, como nós chamamos internamente, é o EAE. EcoStruxure Automation Expert. E o que ele é? Ele é a primeira plataforma de automação do mundo centrada em software. Ele é a plataforma. Lembra que eu falei para vocês todo mundo vai poder desenvolver os seus aplicativos e vender na plataforma? Essa é a plataforma. Lembra que eu disse para você que a inovação agora ela pode ser global? Não é mais só o seu cara dentro da sua empresa que desenvolve o código. Qualquer pessoa no mundo pode desenvolver um código, uma sequência de lógica e colocar dentro dessa loja de aplicativos e vender, inclusive. Então, a inteligência está no software agora. Eu posso passar a aplicação para dentro de um PC industrial, por exemplo, e o cérebro fica dentro do PC industrial, não está mais dentro do PLC. O que é o EcoStruxure Automation Expert? Ele é a plataforma da Schneider que permita que você desenvolva as suas aplicações em cima dela. Nós temos várias aplicações já desenvolvidas. Qualquer um consegue desenvolver porque a linguagem é fácil. Tem muita linguagem visual aqui. E você pode tirar vantagem disso com tudo aquilo que eu comentei. Todos esses 4 pilares que a gente está vendo aqui. Na prática, eu vou buscar agora 100% de eficiência na engenharia. Por quê? Porque agora eu estou centrado no ativo. Porque agora eu não tenho que me preocupar mais simplesmente com o que vai dentro do PLC. É centrado no ativo. Eu tenho um ecossistema online marketplace, lembra que eu falei para vocês? Se eu tenho uma determinada máquina e no mundo alguém já fez uma programação de alta eficiência, eu posso simplesmente comprar essa programação. É um aplicativo que está dentro da loja, eu compro ela e passo a utilizar. O projeto é orientado a objeto, como eu comentei com vocês, poucas linhas de código, desenvolvimento orientado a objeto, engenharia single line, o runtime único, porque agora eu saí da aplicação dentro de cada PLC separado e eu coloco eles agora num PC industrial, por exemplo. A aplicação está dentro de um PC industrial. Eu tenho inteligência distribuída, eu tenho engenharia ágil focando naquilo que ela foi feita para focar, que é o desenvolvimento de produto, o desenvolvimento das aplicações. Dando um passo adiante, eu tenho 100% da efetividade operacional. Já que eu desenvolvi um produto agora de uma forma mais eficiente, a minha operação e manutenção tem que ser melhor. Então eu começo a usar controles avançados de processo e otimização. Por quê? Porque eu tenho isso aqui, ó, runtime único, e eu tenho inteligência distribuída. Então eu começo a fazer controle avançado, eu começo a conseguir fazer manutenção preditiva real, porque a gente ainda está virando a chave para o lado da manutenção preditiva. Mas agora que eu tenho a automação centrada no software, eu consigo fazer isso de maneira real, tá? Eu consigo fazer controles de qualidade e usar o gêmeo digital de verdade. Por quê? Porque eu consigo testar modelos
para melhorar a eficiência da programação na máquina sem ter que parar a produção. Eu estou num ambiente virtual, eu estou na automação centrada no software. Eu vou lá e testo modelos, testo formas diferentes de automatizar enquanto a produção está rodando. Eu não preciso parar ela, porque, de novo, a automação não está dentro do CLP, está dentro do software. E quando eu tiver melhor automação dentro do meu gêmeo digital, a melhor sequência de comandos, basta eu carregar de volta e mandar ele iniciar o runtime daquilo. A minha produção não parou para esperar fazer testes. E por fim, 100% à prova de futuro. O que significa isso? Eu não preciso mais fazer uma reengenharia complexa quando chegar uma versão nova de algum CLP ou de algum hardware. Eu não preciso fazer uma reengenharia complexa de parar toda a produção para trocar algum pedaço do meu hardware. Por quê? Porque é só uma troca de hardware. É só tirar um e colocar o outro. E antes de colocar, eu posso fazer teste no meu ambiente virtual. Então eu garanto que eu estou à prova de futuro, à prova das evoluções. Se elas acontecerem, eu consigo caminhar na mesma velocidade que esse futuro. Pessoal, o que a gente está falando aqui é inovação sim e disrupção total. É reinventar o conceito que nasceu lá em 1968. E que, confesso para vocês, está parado até hoje, tá? Conceitualmente é do mesmo jeito. Para falar um pouquinho mais disso aqui na prática, porque não só a gente gosta de PowerPoint, né, cara, de mostrar uns conceitos bacanas, mas eu acho que vocês devem ter ouvido na apresentação lá na frente hoje do Jean Pascal o quanto ele falou a palavra colaboração, né? O quanto ele falou que a gente está junto nessa jornada, né? Nós, provedores de solução, vocês, indústria, vocês, parceiros, a gente está junto nessa jornada. E quando a gente fala de tecnologia nova, quando a gente fala de inovação, a gente precisa dar as mãos com empresas que queiram inovar junto conosco para que a gente possa fazer isso ficar exponencial, para que a gente possa fazer essa tecnologia crescer rapidamente. E tem várias empresas testando isso no mundo todo, junto conosco. E aqui no Brasil. E eu quero convidar para dividir aqui comigo esse bate-papo o Danilo Faria, que é da Nestlé, para ele contar um pouquinho dessa história, de como é que foi isso. E quando a gente conversou sobre o que mostrar, né, o que trazer para as pessoas, a minha frase para ele foi, cara, conta a história. Por que a Nestlé é uma empresa tão conservadora? Não é? Quando a gente pensa no nome Nestlé, cara, super conservador. Por que uma empresa dessa tomou a decisão de vir aqui, nessa tecnologia, e como foi essa decisão? Conta pra gente aí, cara. Eu tenho um... Bom, boa tarde a todos. Vocês me escutam, né? Então tá jóia. Boa tarde. Bom, só uma introdução rápida minha. Meu nome é Danilo de Faria. Eu trabalho para a Nestlé já fazem 27 anos. A maior parte do meu tempo trabalhando na área de engenharia. Hoje eu sou responsável pelo grupo de automação e controle a nível global, no centro, na Suíça. Fico fisicamente no Brasil, até por isso que eu tenho a parceria muito próxima aqui da nossa equipe no Brasil também, mas também trabalho com a nossa equipe global. Bom, falando um pouco de inovação, a Nestlé é uma empresa de mais de 150 anos de idade, mas é uma empresa que está buscando se inovar e reinventar em alguns aspectos também, em termos de operação. O fato acho que um pouco daquilo que o Regis já comentou, a pressão, vamos falar, pelo dinamismo, pela dinamismo do mercado, das empresas, da mudança, da competição no mercado também de alimentos e bebidas, é sempre, vamos dizer, contínuo. E nós vimos, vamos dizer, a inovação através da tecnologia e a questão de aumento da nossa performance operacional, uma oportunidade através desse caminho. Então, nós trabalhamos, vamos falar assim, em diversas áreas de inovação, não só, obviamente, nessa área de automação, mas diversas áreas de inovação com digital. Indústria 4.0 para a gente, nós começamos essa jornada desde 2018, 2017 mais ou menos, e a gente vem trabalhando muito fortemente a nível global, em tudo que é possível se fazer, juntando tecnologia
com a nossa parte de manufatura e processos. E nessa parte de automação, nós não podíamos deixar de fora, porque na verdade a automação, como o próprio Regis comentou, a gente vinha de não inovar na parte de controle. Nós não inovávamos, estamos usando estándares e padrões há vários anos. Na verdade, participei do desenvolvimento dos primeiros padrões nossos de automação em 2005, que são os padrões hoje que nós temos hoje implementados na companhia como um todo, são nossas bibliotecas de automação e controle, que são também baseados em padrões de hardware. Então nós falamos, bom, o que nós precisamos fazer para mudar? E em 2021, aí colocando algumas datas aí para dar uma referência de tempo, 2021 a Schneider veio e nos ofereceu uma oportunidade. Falou, mas por que vocês vão fazer uma parceria, né? Vamos fazer uma parceria, vamos começar a avaliar o que pode trazer para vocês essa mudança na perspectiva de automação e controle. E aí nós colocamos alguns objetivos. O primeiro objetivo, o que a gente podia encontrar nessa nova tecnologia que ela podia nos agregar em termos operacionais. Esse foi o primeiro ponto que nós colocamos como meta para nós encontrarmos através dessa parceria com eles. A outra coisa que nós colocamos também como desafio para nós mesmos é revisar nossas definições e as práticas de automação que nós utilizamos hoje. Nossos padrões, nossas maneiras de programar, de fazer a automação e controle. Outro ponto é usar a nova tecnologia também para poder chegar naquilo que a gente fala do low code, no code. Ou seja, reduzir a complexidade, porque um dos aspectos também que eu não mencionei antes, mas um dos aspectos e também o nosso desafio é a questão de pessoas, o conhecimento das pessoas. E hoje a gente vê, por exemplo, os jovens que saem da universidade, dificilmente eles têm o conhecimento de programação de PLC. Eles não saem com esse conhecimento, eles sabem programar outras linguagens que não estão nesse rol de PLC de programação. Então, com essa nova ferramenta, com esse novo approach mais IT, ligado com o OT, nós vimos também uma oportunidade de explorar esse aspecto. Porque trazendo uma linguagem mais próxima de IT para se programar, traz-se também essa oportunidade de trazer novos talentos dentro do contexto. O que a gente hoje conta é com pessoas antigas na casa, que conhecem muito bem de programação, conhecem muito bem do processo, mas se coloca uma ferramenta de IT mais, vamos dizer, atual e também mais integrado no ambiente de IT, começa a se ter algum problema também para poder fazer a coisa andar. Então, é uma oportunidade também de mudança nesse aspecto, da forma de se fazer automação. A integração entre engenharia e automação, nós estamos buscando, isso é um objetivo nosso, na verdade, que a gente colocou até como desafio para a Schneider, de que a gente consiga fazer uma ponte entre engenharia e automação. Hoje, nosso processo de automação ele funciona em etapas, ou seja, a gente parte desde uma engenharia básica do processo, uma engenharia detalhada do nosso processo, até chegar na definição do nosso PNIDs, depois isso vira nossos diagramas, os nossos fluxos de design do programa do PLC, depois a nossa programação. O que nós queremos fazer também é criar essa ponte, simplificar a forma com que a gente cria também uma aplicação de automação. Então que eventualmente o nosso PNID se converta, nem que seja parcialmente, mas que nos ajude, uma ferramenta nos ajude a simplificar essa transformação em código. Outro ponto também, essa integração de dados, que hoje, como a gente estava falando, hoje a gente implementa muita solução ligada à utilização de informação, de dados, em tempo real, nosso chão de fábrica. Então essa ferramenta também nos daria essa oportunidade de fazer uma integração nativa de informação. E falando aí nessa evolução, partindo de 2021 nós passamos para 2022, nós falamos, bom, vamos fazer um teste em conjunto. Aí nós passamos a fazer um piloto, nós começamos a fazer essa parceria para entender mais daquilo que é a ferramenta, entender um pouco mais o que é a IEC 61499, que é o standard que está por trás de toda essa ferramenta do EAE, que é colocado como proposta de software pela Schneider. E uma vez que nós fizemos isso, a partir de 2022 nós começamos a trabalhar num piloto. Fizemos um primeiro piloto num torrador de cacau, num ambiente simulado de laboratório. Então foi um ambiente controlado de simulação. E em 2023 a gente pegou, agora que deu certo, vamos passar para a próxima etapa. Então nós colocamos um desafio maior, que eu falo, vamos fazer agora um sistema para controlar um evaporador de processo, que é um sistema muito mais complexo em termos de controle. E vamos dar um passo seguinte, que é se aproximar um pouco mais da equipe, da organização, na verdade, do Universal Automation, para também participar e entender qual o rumo que está se tomando dessa comunidade, que é por trás disso. Então,
Então, a partir de 2023, nós tomamos essas decisões. Partimos para um processo mais complexo e entramos agora num processo de alinhamento também com a Universal Automation. Então, a ideia é que trabalhar junto com a Universal Automation, com a Schneider e fazer esse piloto que a gente está fazendo esse ano acontecer. O nosso objetivo é que até o final desse ano, começo do ano que vem, a gente tenha uma decisão de go, no go, para realmente partirmos para um rollout da solução. Então, essa é a nossa próxima etapa. Em termos assim, gerais, hoje que eu fazendo um resumo, assim, nós estamos numa etapa de exploração da ferramenta, de conhecimento, como de parceria com a Universal Automation, com a Schneider, para entender e ver todas as complexidades, não só maravilhas, tem também alguns desafios por trás da ferramenta e do uso do novo padrão. Tem esse desafio de conhecer, as pessoas que já estão na casa, conhecer também a ferramenta e se adaptar para o novo padrão, porque também tem um processo de mudança. Então, tudo isso é o que a gente está aprendendo ao longo dessa jornada. Em 2024, a gente espera poder realmente abraçar essa causa e, de fato, fazer avançar dentro da Nestlé e a gente poder ter novos cases aí sendo feito o rollout dentro da empresa. Mas, de fato, é o desafio que nós estamos hoje. Tá? Bom, se alguém tem alguma pergunta, não sei se a gente tem espaço para pergunta. Primeiro comentário fica aqui, Danilo, fica com a gente aqui, cara. Cara, ninguém desenvolve nada sozinho mais, tá? Não tem como você entrar numa sala, a Schneider botar alguns programadores numa sala, desenvolver tudo e aparecer no mercado dizendo tá tudo pronto, podem usar. Não vai acontecer, não acontece assim. Porque a indústria ela tem um nível de complexidade hoje tão alto que parte do desenvolvimento tem que ser feito junto com a indústria. Então, o que a gente tem hoje com a Nestlé, globalmente falando, e aqui no Brasil, junto aqui com o Danilo, é parceria de verdade. Ou seja, o que esses caras desafiam a gente é bastante. Porque a gente vem com a solução e eles trazem para a gente desafios que a gente não tinha parado para pensar ainda. Então isso acelera o desenvolvimento, isso acelera a inovação, acelera. E quando a gente consegue colocar a solução já, vamos dizer, pronta no mercado, que ela já está em desenvolvimento e ela vai estar constantemente, tendo um parceiro que trabalhou no desenvolvimento junto com a gente, cara, está muito mais robusta. Então, essa parceria com a Nestlé mostra claramente isso. E tem investimento das duas partes, tá? Obviamente que a Schneider está investindo, a Nestlé está investindo horas e horas e horas para aprender, para testar, para mexer, para usar a solução. Está investindo. Então a gente está investindo juntos nisso e não é só a Nestlé, a gente tem outras empresas também. Pessoal, só para ficar claro para todo mundo, o que é o EAE? O EcoStructure Automation Expert. É um sistema de automação aberto, centrado no ativo e no software, que quebra a dependência entre a aplicação de software e a plataforma de hardware. Isso é o EAE. E aqui eu deixei bem claro, eu fiz questão de deixar claro algumas palavras. Aberto, conversa com qualquer hardware, qualquer CLP que tem no mercado, centrado no ativo e no software, que é o que importa, né? O ativo é o que importa para nós. E a palavra quebra entre software e hardware. Tira o cérebro de dentro do CLP e coloca o cérebro no software. Obrigado, Danilo, mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo. Obrigado a todos. Quero agradecer a todos vocês pelo nosso bate-papo. Não sei, Danilo, tem tempo se alguém quiser fazer uma pergunta para ti aí? Quer fazer uma pergunta? Vou dar uma, duas perguntas, porque eu já fui avisado que o tempo acabou ali. Boa tarde a todos. Meu nome é Ariossi, eu sou de uma das escolas do Senai de São Paulo. Se controlar logicamente não é mais função do CLP, o que é que ele está fazendo no sistema de automação? Por que a gente já não tira ele de lá? Tira de uma vez o hardware, né? Não, na verdade, assim, eu acho que é um ponto interessante, a boa pergunta. Na verdade, o processamento, o que a gente está falando é que o processamento ele pode ser colocado em qualquer lugar, não necessariamente num PLC. O PLC, na verdade, ele pode ser onde vai ser colocado o código para funcionar, mas também pode ser um servidor
ou pode ser um edge device no equipamento dentro do painel, ou pode ser até mesmo um equipamento que tem algum tipo de inteligência que seja compatível com o software em questão. Então, na verdade, o processamento ele passa a ser descentralizado. A gente pode colocar ele em qualquer lugar. Então, imaginando assim, essa perspectiva nossa como Nestlé, o desafio que a gente lança para a Schneider, é que a gente, num ambiente de um hardware agnóstico, a gente imagina ter uma fábrica onde o programa em si pode rodar em qualquer tipo de hardware. Eventualmente eu coloco um edge device que tem a capacidade de processamento que eu preciso, coloco o software lá dentro para rodar e todo o meu painel ele está só comunicando com aquele meu equipamento para poder fazer o processo, a linha funcionar. Se porventura aquele equipamento quebrou, eu posso transferir aquele processamento para outro lugar, outro equipamento que eu tenha disponibilidade naquele momento, trocar aquele equipamento por outro, de outra marca, por exemplo, colocar no lugar e partir de novo a minha linha. Então eu não tenho mais a dependência. Ajuda a gente também na questão de obsoletismo, porque também tira essa questão da dependência do hardware com o software, essa questão de estar atrelado uma coisa a outra e os problemas tudo que isso traz, vamos dizer, em comum. Mas não deixa de ter o processamento, vamos falar assim. Ele existe, só saiu de dentro do CLP, né? É. Bom, pessoal, vou encerrar. Tô sendo avisado aqui que estamos no fim. Agradeço mais uma vez o nosso tempo e nossa equipe está aí, tem demonstração aí também do EAE, que se vocês quiser acionar a gente, eu, Danilo, a gente está por aqui também, a gente conversa. Obrigado, pessoal. Obrigado, aproveita pessoal. O evento.